O governo federal quer aumentar a arrecadação com o leilão da faixa destinada à cobertura chamada 4G. A intenção desse valor, né, de vender, obviamente o governo está querendo fazer caixa e vai por aí afora. Especialistas, inclusive, afirmam que uma das possibilidades aqui para engordar essa receita seria diminuir a exigência de investimento dos vencedores do leilão em troca de um preço maior. Entre as obrigações que podem ficar fora estão a expansão dos serviços em áreas rurais e também da cobertura em rodovias. Olha, para a gente explicar melhor o que pode acontecer com essas mudanças, nós, consumidores, convidamos aqui o doutor Dani Avanci, que é o advogado especialista em comunicação. Doutor Avanci, boa noite, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui. Muito obrigado, Avanci. Bom, inicialmente me explica o seguinte, qual é a diferença que tem entre 3G e 4G? Basicamente é a velocidade para a transmissão de dados. 4G permite baixar um filme, por exemplo, em poucos segundos, principalmente os arquivos mais pesados, em termos de quantidade de bytes, que são os arquivos de vídeo. Então é uma revolução. É uma revolução? Sim, é uma revolução. Do 3G para o 4G é um salto muito grande? É um salto muito grande. Posso fazer um parênteses? Lógico, claro. Não está sendo muito comentado a importância do 4G enquanto instrumento de políticas públicas. Por exemplo, as polícias estaduais podem utilizar o 4G no combate ao crime. Por exemplo, como? Filmando locais estratégicos, locais públicos, agindo com inteligência, com estratégia, estando um passo à frente do crime, usando essa tecnologia que é mundialmente utilizada. A gente teve aí, por exemplo, o atentado de Boston, onde em questão de poucas horas já tinham identificado as pessoas, tudo graças às câmeras. Então, essa é uma das aplicações. Outra aplicação é a própria defesa do Brasil. O Ministério da Defesa tem projetos de utilizar a tecnologia para defender nossas fronteiras e atuar com estratégia, com maior capacidade de combater contrabando, combater até alguma eventual hostilidade de algum país vizinho, enfim. Agora, Dani, me explica uma coisa. O 4G já foi implantado, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, Japão, Coreia, China, ou não? Sim. Já? Já. Quer dizer, para eles isso já é uma coisa do cotidiano. Sim, lá já se estuda o 5G, que está previsto aí para para 2020, mais ou menos. 5G? 5G, que aí vai ser um outro salto bem maior que o 4G. Agora, quando a gente fala em 4G, há necessidade da utilização de uma outra banda para isso poder ser implantado ou não? O que o governo vai leiloar exatamente? Ele vai leiloar, vamos chamar assim, o filé mignon da faixa de frequência. Existe uma faixa de frequência que ela combina melhor com a tecnologia. Para o telespectador entender o que é a frequência, é como se fosse uma avenida por onde circula o nosso chamado, o nosso torpedo, o nosso acesso à internet, né? Então, o que o governo vai leiloar é o direito de uso do espectro radioelétrico, que é um bem público, de propriedade do Estado brasileiro. Claro. Então, essas empresas vão pagar para utilizar o espectro radioelétrico. Sei. Né? Bom, agora o que o governo vai fazer? O governo vai fazer um leilão disso? Quem dá mais leva? Sim, quem dá mais leva sempre, né, desde que a Anatel foi instituída, esse é o modelo. A gente não tem crítica quanto ao modelo. O que a gente fica muito temeroso como consumidor e também como cidadão brasileiro é superestimar esse valor, porque o empresário vai investir esse valor, que pode chegar até 15 bilhões, como foi noticiado hoje por alguns veículos importantes. E, obviamente, quem vai pagar essa conta é o consumidor, né? O empresário vai investir, mas vai querer o retorno. Agora, se ele vai investir de saída 15 ou 12 bilhões para ter direito ao acesso... usar essa faixa. Imagina quanto vai sobrar para as torres, para os equipamentos que, de fato, fazem o serviço funcionar. Então, se a gente está arriscado a ter um 4G de segunda categoria, é isso? Sim, infelizmente... Por falta de uma infraestrutura técnica dele não funcionar direito? Exatamente. Se o governo não for rígido nas metas de abrangência, de qualidade da comunicação, isso se define a regra do jogo no edital, nesse leilão. Depois, os vencedores vão assinar um contrato baseado na regra do edital.
Então, o que o governo está discutindo agora é qual vai ser a regra do jogo. Sim. Né? Se ele não for rígido e taxativo em cobrar que as operadoras garantam acesso de qualidade e até melhore a qualidade do 3G, que hoje em algumas áreas é bastante sofrível, e do 2G também, a gente corre o risco de ter um 4G igual ou pior que o 3G. A gente corre o risco, por exemplo, de quando a gente compra a internet para casa da gente, eles falam que tem 10 mega e dali não tem 4 mega? Sim, a gente fizemos um estudo recentemente e medimos em 8 localidades no Brasil e havia o sinal, mas não havia a efetividade, não havia a capacidade de transmissão. Isso e eles vendem? Eles vendem, você vai em qualquer operadora, você vai ter acesso a um mapa com a cobertura, etc. Mas daí a funcionar, o consumidor sabe no dia a dia. Não é um estelionato você vender uma coisa para mim que não funciona? Você imagina se eu fosse vender para você uma latinha de massa de tomate, escrito lá 1.000 gramas, e tivesse só 800 gramas lá. Ou tivesse vazia. Você ia chegar no meu supermercado e ia quebrar meu supermercado. Sem dúvida. Ia fazer o maior escândalo lá. Sem dúvida. E aí ninguém faz escândalo na porta das operadoras? Exatamente. A gente vê a Anatel, dentro do possível, tomando algumas medidas para punir, multar, algumas propagandas que ela julga que é perniciosa ao consumidor, foram até proibidas a veiculação no ano passado. Houve multas também por conta de alguns apagões que a gente teve, né, da telefonia fixa e móvel. Aqui em São Paulo ocorreu alguns apagões, mas se não foi exigido que se cumpra metas de qualidade, de cobertura, agora, a Anatel fica de mãos atadas. Esse grupo forma um cartel ou não? Porque esse grupo é forte, hein? Forma um cartel isso ou não? Eu não afirmaria que forma um cartel, mas parece que o preço é tudo igual, né? Não, mas é por isso que eu estou falando você que parece um cartel. Foi eu que estou falando, não é você. Eu estou dizendo que parece um cartel. Eu tenho a sensação que é um cartel. Todas as empresas são controladas por capital estrangeiro. Não existe donos, os proprietários, os acionistas principais não são brasileiros. E a gente imagina que as empresas sejam orientadas, como qualquer negócio, a prover lucros para os acionistas. Bom, isso faz parte do jogo do capitalismo, exatamente, não é isso? Exatamente. Então, se o governo não estiver preparado para entrar nesse jogo e defender o consumidor, a tendência é cada vez a gente ter um serviço mais caro e pior. Tá, então o ponto central agora para que a gente possa estar defendido no 4G é o edital. É o edital. O edital tem que estar constando lá todos os comprometimentos que os ganhadores vão ter com o consumidor. Isso. Se não colocar no edital, eles depois não vão ser obrigados a cumprir, é isso? Sem dúvida. Inclusive, Heródoto, só complementando, telefonia é um serviço público de primeira necessidade. Então, esse edital deve prever também que as operadoras instalem equipamentos onde não dá lucro, para atender comunidades rurais, para atender comunidades ribeirinhas. Não instalam, eles ficam concentrados. Aqui em São Paulo tem lugar que não tem acesso à internet. Você não pega de jeito nenhum. Você imagina em comunidades mais interioranas, distantes, né, que não tem aquele viés de lucratividade alta e rápida, né? Eles querem investir. Agora, Dani, o mercado é grande. Eu estava vendo hoje, parece que tem mais de 270 milhões de linhas de telefone celular. Exatamente. 270 é mais do que a população do país, não é isso? Nós somos o terceiro mercado do mundo. Terceiro do mundo? Sim, estamos atrás de Estados Unidos e China. Só. Então é um mercado... Porque 274, estou supondo que tem gente com mais de uma linha, né? Não é mais. Sim, muitos têm. O pessoal de baixa renda, por exemplo, o pessoal de classe D e E, eles têm até para tentar economizar, pegar carona naqueles planos de fale sem pagar tarifa entre operadoras da mesma linha. As pessoas de mais poder aquisitivo, às vezes, até por alguma conveniência, tem 2 ou 3 linhas. E tem também as linhas que suportam serviços de dados, por exemplo, serviços de rastreamento de bens, de veículos, uma série de produtos e de serviços são comercializados e utilizam a plataforma do serviço móvel privativo, que é a rede de telefonia móvel brasileira. Entendo. Porque tem muitas outras atividades, então, sim, também importantes, também que são transportadas dentro desse mesmo conjunto técnico. Exatamente, e acabam sobrecarregando uma infraestrutura. É como se fosse uma rede de... Como se fosse um trem da CPTM que vai enchendo. Exatamente, é isso, um não? trem ou um cano d'água, um cano... Cabe 60, eles botam 160 lá dentro do vagão. Exatamente, aí começa a estourar o vagão, aí não... o comboio para, e por aí vai, né?